chegar, né? Com 4 dá para abrir, né? O do Vinícius não pegou lá. O do Vinícius não pegou. Não é da comissão, não. Ah, por isso. O Bruno tá com a secretária? Voltar os deputados relatores para eles dar o parecer com o arquivo favorável. Os que já voltaram ou os que não voltaram das diligências? A maioria está saúde. Na próxima parte eu lembro o senhor que fez essa proposta, aí na outra seguinte a gente deve entregar tudo para os deputados. Beleza. Não, eu coloquei 15 dias lá, sem 15 dias não volta, por mim a gente vota o processo. Aí eu vou fazer a relação, semana que vem eu mostro. Eu acho um absurdo. Eu acho um absurdo o negócio desse aqui. Tá tudo bem? Thiago, pega um cafezinho sem açúcar. Café sem açúcar. Já foi pegar, já. Thiago. Thiago. Café? Sob a proteção de Deus e havendo o número legal, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Convido a assessoria para promover a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 36ª reunião ordinária da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento da 19ª Legislatura do Poder Legislativo Goiano no ano 2020. Aos 19 dias do mês de fevereiro de 2020, às 14 horas e 17 minutos,
nas salas de comissões técnicas Senhor Amaral, e estando havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento, que contou com a presença dos ilustres deputados titulares Hélio de Souza, Rubem Marques, Wagner Neto, Bruno Peixoto, Chico KGL, Caio Salino, Thales Barreto, Wilde Cambão, Jefferson Rodrigues. Os deputados suplentes Paulo Trabalho, Henrique Arantes, Lucas Calil. Em seguida, o senhor presidente, deputado Carlos Cabral, pede ao secretário fazer a leitura da ata da reunião anterior. Terminada a ata da leitura, o senhor deputado coloca em discussão a ata que acaba de ser lida, não havendo manifestação. Em seguida, o senhor presidente, deputado Carlos Cabral, de haver matéria para ser distribuída para estudos e relatórios. Coube ao senhor deputado Chico KGL o processo de número 7590, ao senhor deputado Paulo Trabalho, processo 7605, ao senhor deputado Wilde Campão, processo de número 7712. Em seguida, o senhor presidente comunica aos senhores deputados que teremos audiências no dia 4 de março com a secretária de Estado da Economia, apresentação do terceiro quadrimestre de 2019, dia 18 de março, com a Secretaria do Estado da Educação para esclarecimento sobre as emendas parlamentares. O senhor deputado Paulo Trabalho solicitou a palavra para apresentar um ofício número 153, que a parte inicialmente cumprimentá-lo, vem a presença de Vossa Excelência requerer a realização de audiência para esclarecimento dos impactos do RRF, pretendido pelo governo para o Estado de Goiás a curto, médio e longo prazo. Solicita ainda a convocação do Conselho Fiscal, Conselho Contábil, da Secretaria de Economia, economistas e demais autoridades pertinentes. Em seguida, o senhor presidente coloca o ofício em discussão e o senhor deputado Hélio de Souza pede a palavra para encaminhar o voto que abstém de votar. Em seguida, o senhor presidente coloca o ofício em votação. Não havendo manifestação, o senhor presidente declara aprovado o recebimento e encaminhamento do ofício. O senhor presidente, se haver quórum e matéria para ser apreciadas, coloca em discussão o processo de número 756, com parecer pela aprovação. Houve o pedido de vista pelos senhores deputados Wagner Neto, Hélio de Souza, Rubem Marques. Em seguida, o senhor presidente coloca em discussão e votação separadamente os processos de número 3030, 2055, com os pareceres pelo arquivamento, e os processos de número 3165, 4694, todos com parecer pela diligência. Todos foram apreciados separadamente, sem manifestação e aprovados por unanimidade. Nada mais havendo na pauta, o senhor presidente, deputado Carlos Cabral, agradece a presença dos senhores deputados e demais pessoas presentes nessa comissão. Encerra a presente reunião ordinária às 14h41, e para constar, lavrou-se a presente ata, que após lida é achada, conforme foi colocada em discussão e votação, aprovado por unanimidade, será pelos presentes assinada. Foi essa a pauta, senhor presidente? Está em votação a ata que acaba de ser lida. Os senhores deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada. Senhores deputados, essa reunião da comissão hoje é dedicada à audiência de prestação de contas trimestral da Secretaria de Economia do Estado. Portanto, já está aqui à mesa e eu saúdo a senhora secretária de Estado da Economia, Cristiane Schmidt, mais uma vez aqui conosco pessoalmente fazendo a prestação de contas, a quem eu agradeço pela deferência. Saúdo aqui a subsecretária do Tesouro. Eu convido para sentar aqui à mesa conosco, que eventualmente, se tiver alguma dúvida que precisa ser tirada, a senhora Selene Pérez Nunes, por favor, tome assento aqui comigo e saúdo e agradeço a presença. Saúdo também o senhor superintendente da Contabilidade Geral da Secretaria de Economia, o senhor Ricardo Borges de Rezende, a quem eu convido para sentar aqui também conosco à mesa. Saúdo o senhor Francisco Caldas, subsecretário de Planejamento. Obrigado pela presença. Cumprimento aqui a Cátia, assessora de comunicação também da Secretaria. O Francisco Sérvulo, secretário adjunto da Secretaria de Economia, também se sintam aqui saudados. Meus agradecimentos aqui aos senhores deputados Henrique Arantes, Bruno Peixoto, Wilde Cambão, deputado delegado, bom, e você, meu irmão, obrigado pela presença, Eduardo Prado, que estão aqui presentes, também o deputado Hélio de Souza, e que esteve por aqui conosco. Então, nesse momento, seguindo a ordem de trabalhos que nós temos adotado em todas, boa tarde, em todas as nossas audiências de prestação de contas, fará uso da palavra por até 25 minutos a senhora secretária Cristiane Schmidt. Em seguida, eu franqueio a palavra para os senhores deputados fazerem os questionamentos. Com a palavra, então, e mais uma vez agradecendo pela presença, cumprimentando pelo trabalho, secretária Cristiane. Muito obrigada. É sempre uma honra e um prazer estar nessa casa, Casa do Povo. Quero cumprimentar aqui o deputado Carlos Cabral, em nome do deputado, cumprimentar todos os demais deputados aqui presentes. Gostaria também de cumprimentar a minha equipe, que aqui está presente, já tendo sido devidamente feitas nomeações aqui pelo
pelo deputado Carlos Cabral. Então, sem mais delongas, vou iniciar aqui a minha apresentação sobre a prestação de contas, na verdade, do ano de 2019, que foi o primeiro ano, então, da nossa gestão, da gestão Ronaldo Caiado. Como highlights aqui sobre o que eu vou apresentar, eu tenho aqui algumas conclusões, né? Eu vou apresentar que o resultado orçamentário que havíamos dito que iríamos fazer em menos 6 bilhões, um déficit de 6 bilhões, a gente, no fundo, acabou praticamente zerando e não ficando com esse déficit orçamentário tão grande. Tanto é assim que, para a LOA de 2020, nós temos aí um déficit orçamentário já de 3,5 e não mais de 6. E aqui eu vou explicar algumas das razões pelas quais nós conseguimos ter esse resultado tão diferente daquilo que a gente havia posto na LOA, que era um resultado negativo de 6 bilhões. Também vou apresentar aqui um resultado primário que também foi positivo, em 2,3 bilhões. Também vou salientar que nesse resultado a gente não faz o cômputo dos restos a pagar. Então, se colocássemos aí o resto a pagar, assim como eu falei na minha primeira explicação aqui quando eu estava nessa casa, a primeira vez que eu vim, e quando tinha um resultado primário positivo, eu disse, tem restos a pagar, portanto, o resultado não é tão positivo assim. O mesmo aconteceu esse ano. Vou apresentar também o nosso déficit, vou colocar para vocês aqui, que ainda que tenhamos feito a reforma da Previdência, o nosso déficit da Previdência segue aumentando, ele não vai seguir aumentando naquela velocidade anterior, mas ele vai seguir aumentando, e aqui eu vou apresentar para os senhores, e vou colocar para vocês também aqui, mostrar que nós cumprimos as vinculações, tanto de educação quanto de saúde, na sua plenitude, o que quer dizer que eu cumpri as minhas vinculações não só nas despesas empenhadas, mas também nas liquidadas e nas pagas. Então, nós conseguimos saldar todas aqui as vinculações. Então, no que diz aqui o resultado orçamentário, nós tivemos, como os senhores podem observar, um aumento nas despesas empenhadas, de 14,21%, um aumento nas receitas realizadas de 22,61%, e aí um resultado orçamentário que saiu de um resultado negativo para um resultado levemente positivo. O que se deveu isso? Basicamente, no que se toca às despesas empenhadas, nós tivemos um aumento muito grande com relação às despesas de pessoal e encargos sociais. Por que isso? Porque nós recebemos um governo em que não havia sido empenhada a folha de dezembro, parte da folha de novembro, consignados e 13º a pagar. Portanto, a gente conseguiu aí, nós tivemos que reempenhar e, ao fazer isso, tivemos esse aumento nas despesas. No que toca às receitas, nós tivemos dois fatores de aumento aí. Que foi um resultado, aí, um crescimento dos tributos, que nos resultou em aproximadamente 1 bi, aí, do ano de 2018 para 2019. Tivemos também um aumento no Protege considerável de 1 bi também, e esse aumento de Protege foi sumamente importante para realizarmos projetos sociais. Então, é uma arrecadação que, de fato, se não tivéssemos recebidos, muitas das pessoas que precisam, de fato, da presença do Estado não teriam tido algumas ações que foram fundamentais para elas. E tivemos aí uma receita de capital crescendo enormemente, porque nós tivemos aí aquelas receitas decorrentes dos depósitos judiciais, dentre algumas outras receitas que tivemos, extraordinárias. A mais relevante foi a de depósitos judiciais. No que toca aí ao tipo de despesa, como eu bem venho colocado aqui, a gente tem 3 tipos de despesas: empenhadas, liquidadas e pagas. Nós tivemos um aumento nos 3 tipos de despesa. Como eu havia explicado anteriormente, isso diz respeito à folha extra que tivemos que computar aí, tá? Então, nós tivemos aí aproximadamente 15 folhas, então só de folha nós tivemos um empenho aí que aumentou em 23% por conta do tamanho
da folha. Mas uma coisa que eu gostaria de ressaltar e que é muito importante aqui é a forma como que a gente está pagando, ou seja, a distância entre as despesas liquidadas e as despesas pagas, ela diminuiu, o que mostra uma melhor eficiência e programação financeira mais otimizada. É esse um dos meus objetivos aqui. Um objetivo que eu passo o tempo todo para a minha subsecretária do Tesouro é com relação à programação financeira, é o planejamento financeiro que a gente precisa ter ele melhor feito. Nós, no primeiro ano, infelizmente, por conta de todos os problemas que tivemos, principalmente em ter que pagar parcelamento de folhas, etc., restos a pagar, ideia que estavam vindo, a gente teve uma programação financeira que deixou a desejar, mas ainda assim ficou melhor que a programação financeira que se fez em 2018, pelos números que vemos aqui. A ideia e o meu objetivo aqui é melhorar a cada ano essa programação financeira, portanto, é deixar com que essas despesas elas tenham uma distância cada vez menor entre elas. Quando a gente vai para a receita líquida, receita corrente líquida, a gente pode verificar que quando a gente pega impostos, taxas, contribuições e melhoria, a gente teve um aumento de 13%. Mas aqui vale ressaltar o imposto de renda, que é aquela quarta linha ali dos tributos, em que mostra que tivemos um aumento significativo por conta das folhas que tivemos que colocar ali. Além disso, tivemos uma transferência também que teve um aumento significativo de 13% também, 13,25%, e em parte com relação ao Fundeb. O Fundeb é algo que eu quero depois falar um pouquinho aqui sobre o Fundeb, porque eu acho que é algo que vocês precisam entender um pouco dessa dinâmica, uma vez que ele está onerando o cofre do Estado em 1 bilhão desde 2013, mais ou menos. Tá? É um pouco menos antes disso, mas também é nessa ordem de grandeza. Tá? E aí a gente tem que um pouco questionar exatamente essa forma que está sendo levado o Fundeb, que é algo que está sendo questionado e conversado pela professora Dorinha no Congresso Nacional. E nós temos aqui algumas deduções que foram feitas e que o Fundeb entra aí novamente, tá? Porque o Fundeb a gente contribui para um fundo, que é o fundo, e aí a gente tem uma determinada volta. Isso que a gente coloca no fundo é 1 bilhão acima do que a gente arrecada para o Estado. Tá? Isso significa que a gente contribui para uma disseminação dos municípios de 1 bilhão de reais que a gente distribui via Fundeb. O resultado da Previdência, eu quero salientar aqui, ele foi exatamente como a gente estava prevendo, ao redor de 3 bi, ou seja, menos 3 bi, que é um déficit. E por que isso? Tivemos um aumento da receita, mas novamente por conta das 15 folhas de pagamento que tivemos aí, tá? Porque, veja bem, nós não só pagamos as 12 folhas do ano corrente de 2019, ou seja, 13 folhas, né? Porque pagamos a folha em dia lá, como também recebemos a dívida que tínhamos lá de 2018, novembro e dezembro de 2018. As despesas previdenciárias aumentaram porque o número de inativos aumentou, então, portanto, o nosso déficit previdenciário aqui, ele aumentou em 21%. Tá? Eu quero fazer uma ressalva aqui que eu acho que é importante sobre o teto de gastos. O teto de gastos, como ele está hoje, ele varia com relação ao IPCA. O nosso IPCA brasileiro hoje em dia, né, nossa inflação brasileira, ela é muito baixa. Então, o que acontece? Se eu tenho um teto de gastos que varia com relação à inflação, tá? E se eu tenho despesas que variam com um valor muito maior do que a inflação, como é o caso do déficit previdenciário, é simplesmente impossível cumprir o teto de gastos com essa regra. Daria para cumprir o teto de gastos com uma outra regra. Com essa regra que existe hoje, a gente não cumpre, que é com relação ao IPCA. Então, o IPCA, como se eu tenho R$100 aqui e o meu teto de gastos desse ano é os R$100 multiplicado por esse IPCA.
Tá? Mas se esse número de gastos aqui ele está variando muito acima do IPCA, e é um gasto que eu não controlo, déficit da Previdência eu não controlo, então eu não consigo cumprir esse teto de gastos. Essa é uma informação importante, porque a gente vai ser questionado com relação ao teto de gastos, e é um debate que está tendo em nível da União. Botei essa informação aqui sobre Previdência só para alertar mais uma vez o problema que é a Previdência para a gente. Já fizemos uma reforma da Previdência e ainda assim nós temos um déficit muito grande, e a nossa razão de dependência, que é número de ativos com relação ao número de inativos, ela já está menor do que 1. Isso significa que nós temos mais inativos do que ativos. Só para vocês terem uma ideia disso, eu resolvi colocar aqui para que isso fique claro para os senhores, a gente gasta com Previdência 6 bilhões de reais. 6 bilhões de reais. Volto a repetir, porque é um número expressivo. Desses 6 bilhões, a contribuição patronal... Ao ano. Então, no ano de 2019, como é que foi essa torta? Essa torta está expressa pelas slides que está aqui apresentado, em que, quando eu falo do déficit da Previdência, eu estou falando daquele 2,9 bi, que é praticamente a metade. Tá? Então, 2,9 bi é o que sai do Tesouro para pagar a Previdência, anual. Mas, fora isso, eu tenho a contribuição patronal. E a contribuição patronal, ela representa 1,8 bi. Então, dos 6 bilhões que rondam a Previdência ali, 80% é financiado pelo Tesouro, seja com contribuição patronal, seja com déficit da Previdência. E o quanto que os ativos eles estão aí contribuindo? Com 900 milhões, quase 1 bilhão que está ali embaixo, é aquela parte verde musga, e a contribuição dos inativos com os pensionistas ficaria, então, em 300 milhões. Então, reparem que, de fato, o Tesouro, não só o Tesouro de Goiás, mas os tesouros, de forma geral, de outros estados, municípios e da União, esse é um gasto muito representativo da nossa folha. No concernente ao resultado primário de 2019, nós tivemos um resultado positivo de 2,32 bilhões. Lembrando que nós vamos ter um restos a pagar esse ano de 3,5. Se isso é verdade, no fundo, se nós computássemos o restos a pagar que eu tenho de 3,5 com esse superávit primário aqui, no fundo, eu estou com um número negativo. Isso foi exatamente o que aconteceu na primeira vez que eu vim aqui falar, em que nós tivemos ali um superávit de 1 bi, mas eu tinha restos a pagar que sobrepassavam 4 bi. Tá? Então, na verdade, se ano passado eu tinha aí, conjuntamente, resultado primário mais restos a pagar na ordem de grandeza de menos 3 bilhões, esse ano eu tenho de menos 1 bilhão, 1,5 bilhão. Então, a gente já melhorou. O que eu quero passar aqui para você, a mensagem, é que nós, ainda que estejamos muito ruim na foto, o nosso filme melhorou bastante. Nós melhoramos no ano de 2019. Então, a nossa foto continua fiscalmente muito ruim, mas o nosso filme, que é o fluxo, que é o caminho, é a trajetória, é a dinâmica, a gente tem conseguido melhorar. Então, a ideia é que nesse ano a gente continue nessa melhora para que a gente possa ficar solvente definitivamente mais à frente. Se a gente decompor aí as receitas primárias, a gente vai observar lá na última linha que a receita primária total teve um aumento de 24%. Desse aumento de 24%, a gente, nas receitas primárias correntes, um aumento de 16%, como eu disse aqui, tributos, o protege, transferências, e na receita de capital, principalmente aí a parte de depósitos judiciais. Nas despesas primárias, tivemos também um aumento, ainda que menor, lembrando aqui, por isso que a trajetória está ficando cada vez melhor, ela teve um aumento de 19%, e ela é completamente explicada aqui
pelo aumento de folha, que é o pessoal em cargos que está ali, que saiu de 14,2 para 17,8, tá? Por conta de todas as folhas que tivemos que pagar. Lembrando que na parte de custeio, ela também aumentou por conta dos pagamentos dos DEAs que tivemos que fazer. Mas observem uma coisa importante, todo mundo que está aqui, eu faço questão de salientar isso. Quando você tem um Estado em calamidade financeira, quando você tem um Estado que não consegue pagar suas contas, quem sofre é o povo, é quem justamente a gente quer ajudar. E por que isso? Basta ver no item investimentos que está ali. Nossos investimentos caíram na ordem de 22%. Isso é muita coisa. E se nós não conseguirmos nos ajustar, é o povo que vai sofrer. Porque quando o governo não tem dinheiro, a gente não consegue fazer política pública para os 7 milhões de goianos. Então, a intenção nossa, da Secretaria de Economia, é usar o recurso público de uma maneira mais eficiente e mais otimizada. É usar o recurso público para aqueles que realmente precisam, para aqueles necessitados. Só para a gente lembrar, nós temos 50% dos lares de Goiás não tem saneamento básico. E isso é um horror. Porque sem saneamento básico, a gente não consegue ter uma saúde boa. A gente não consegue colocar os filhos na escola para eles estudarem de maneira adequada. Então, quando a gente fala que a gente quer fazer o ajuste fiscal, eu volto a falar e vou sempre repetir a mesma ladainha. A gente não faz ajuste fiscal porque a gente gosta de ajuste fiscal. A gente faz ajuste fiscal porque a gente quer ter margem de dinheiro para ajudar a quem, de fato, o Estado tem que ajudar. O que o Estado tem que fazer é investimento, é política pública. Por fim, aqui, enquanto os nossos resultados, o último resultado que eu tenho que apresentar é o resultado nominal. E esse resultado nominal, como é que a gente olha ele? Aquele número que está ali, 0,42, foi o meu resultado nominal. O que é resultado nominal? Você vai pegar a sua dívida consolidada do ano de 2018, dívida consolidada líquida, e diminuir, fazer a comparação com a dívida consolidada líquida de 2019. Como vocês podem reparar, a nossa dívida consolidada, ela teve um aumento aí. Ela saiu de 19 para 20 bilhões. Tá? E a nossa dívida consolidada líquida, ela teve um decréscimo, mas esse decréscimo aqui, no fundo, é porque, contabilmente, como a disponibilidade de caixa ela é maior do que os restos a pagar, então aí a gente deduz o restos a pagar da dívida consolidada, o que não ocorreu em 2018 e por isso o número se repete. É apenas uma metodologia da STN que tem que ser observada. Mas o ponto aqui crucial é que a nossa dívida consolidada, ela foi aumentada porque a gente teve aí a suspensão da dívida. Né? Então, esse período fez com que a gente, então, não alcançasse a meta, que seria ter um aumento na dívida em 0,25, a gente teve um aumento um pouco maior que isso. No nosso caso em particular, de Goiás, a dívida consolidada líquida não é o que nos preocupa. O nosso grande problema aqui é, de fato, o nosso fluxo. É a composição das nossas despesas hoje em dia e com restos a pagar, que não deixa de ser uma dívida de curto prazo, que a gente tem que tentar resolver essa situação. Eu resolvi botar um slide aqui sobre teto de gastos para mostrar a vocês, naquela última coluna que está aqui em vermelhinho, para mostrar a vocês que eu não cumpro o teto de gastos, eu não consigo cumprir. E isso é um problema para o Estado de Goiás. E a gente não consegue cumprir por quê? Primeiro, por que a gente não cumpriu esse ano, em particular? Primeiro, porque aí a folha de pagamentos, a dinâmica da folha, ela já tinha sido, vários aumentos tiveram sido contratados em outros anos e que foram repercutindo nesse ano aqui. E mais ainda,
de novo, a Previdência, ela teve um aumento substantivo. Enquanto a inflação teve um aumento de 4,31%, o nosso déficit da Previdência, que ele tem um peso muito grande nas nossas contas, teve um aumento de 21%. Portanto, esse teto, do jeito que ele está, ele é praticamente inexequível. Com relação ao restos a pagar, vale a pena apenas observar a última coluna aqui, que é do total. Essa coluna quer dizer o quê? Nós começamos com restos a pagar de 3,1 bi, cancelamos 0,4, pagamos 1,3 praticamente e temos um saldo de 1,4. Isso quer dizer que para esse ano de 2020, eu vou ter um restos a pagar, essa herança de 1,4 e mais o que eu fiz em 2019, que representa 2,1. Então, para o ano que vem, vocês vão ver que a gente vai ter aí, depois na minha próxima vinda aqui, Eu vou consignar aqui mais 3 minutos para término da explicação. Se fosse um tempo a mais, eu já ia prorrogar a sessão para dar tempo dos deputados fazerem... Aliás, eu já vou colocar em votação aqui. Senhores deputados, já são 14 horas e 41 minutos e a secretária está fazendo a prestação de contas de todo o ano de 2019. Acho que um tema extremamente relevante, não só para nós deputados, mas para todos que estão acompanhando aqui pela TV Assembleia. A situação financeira e fiscal do Estado ela é extremamente importante. Então, eu já vou solicitar dos senhores a possibilidade de a gente prorrogar essa sessão para além de 1 hora, que é o prazo regimental. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Aprovado. Assim, eu já tenho o período de prorrogação. Eu até peço que, quando a secretária terminar de fazer a exposição, os que puderem já registrar a presença em plenário, porque bem no final da explicação dela, nós vamos estar com o horário do plenário e muita gente vai querer fazer questionamentos e eu tenho que depois dar a palavra para ela responder também. Então, quando terminar a explicação, vamos registrando as presenças para a gente poder continuar o debate aqui. Eu vou consignar mais 5 minutos para a secretária poder fazer a finalização da fala dela. Bom, com relação aos nossos mínimos constitucionais, eu tenho a grata satisfação de comunicar que nós tivemos, foi um pouco a ousadia da gente nesse sentido, a encheção de saco aí, junto com a professora Fátima e com o doutor Ismael, os secretários de Educação e Saúde, em que a gente tinha encontros praticamente semanais para que isso fosse cumprido. Nós cumprimos os mínimos constitucionais nas 3 medidas de despesa, coisa que não era necessário fazer. Tá? Então, nós, com relação ao valor empenhado, a gente ficou em saúde com 12,35%, com valor liquidado em 12,17% e com valor pago de 12,08%. Tá? Então, esse foi um feito muito grande quando você vê a situação do Estado. Então, de fato, a gente deu muita prioridade para focalizar esforços naquelas áreas prioritárias como saúde e educação. No que toca à educação, a gente também tem os mínimos constitucionais pelas 3 óticas, empenhado, liquidado e pago, tendo sido cumpridas, 25,28, 25,16 e 25,11. Uma atenção em particular que eu quero explicar aqui para os senhores, com relação à transferência líquida do Fundeb. A transferência líquida do Fundeb, o que acontece? Quando nós transferimos para o fundo e o fundo transfere para o Estado está tendo um déficit, como vocês podem ver aqui, isso aqui está valores presentes de 2019, ele tem um déficit aí praticamente desde 2013, 2012 ou 2011 até, desde o começo dessa série ali, ao redor de 1 bi. Tá? E o que quer dizer isso? Quer dizer que o Estado ele deixa de arrecadar esse 1 bi para, no fundo, alocar nos seus 246 municípios. Esse é um dinheiro que vai para os 246 municípios, que é o dinheiro do Fundeb. Uma pergunta que fica no ar para a gente poder refletir em algum momento futuro é se não seria melhor que esse dinheiro ficasse com o Estado e o Estado, então, coordenasse esse dinheiro junto aos municípios. Tá? Então, esse é um questionamento que é feito no futuro
para ser refletido aqui na casa, porque o Estado, de fato, eu deixo de entregar à professora Fátima 1 bilhão, e esse 1 bilhão ele vai para os 246 municípios. Esse dinheiro poderia estar indo, mas de uma forma coordenada pela Fátima, tá? Pela secretária de Educação, no caso. Mas isso, enfim, é só apenas um comentário e uma reflexão futura que a gente talvez possa fazer aqui, aproveitando que o Fundeb é o assunto que está lá em pauta pela professora Dorinha no Congresso Nacional. Um outro ponto que eu queria comentar com vocês é com os relatórios, com os resultados principais do relatório de gestão fiscal, que é o RGF, diz respeito a total de folha de pessoal. Se nós tomarmos aqui a folha de pessoal do Executivo, que está lá em 49,39%, se nós colocássemos, agregássemos a esse valor, a esse gasto, os gastos relativos ao que está no grupo 3, que é o grupo 1 dentro do grupo 3, que é, por exemplo, verbas indenizatórias, algumas gratificações, etc., que acabam fazendo parte da remuneração do servidor, a gente aumentaria esse valor do Executivo significativamente aí para quase 53%. Tá? A nossa dívida consolidada líquida, ela aumentou pouco, mas ela teve um aumento, mas com relação à receita corrente líquida, como teve um aumento muito grande dela, essa fração, ela diminuiu ao longo do tempo. Então, com relação à despesa do pessoal com o Executivo, se nós olharmos aqui, se nós olharmos exatamente aquela coluna que é despesa total de pessoal com relação à receita corrente líquida, a gente vai notar que a gente ficou totalmente desenquadrado. Tá? O Executivo ele ficou com 49,39%, enquanto o limite máximo é de 48,60%. Agora, limite máximo é o limite máximo. O limite que nós deveríamos estar perquirindo, o limite máximo que nós deveríamos estar almejando é para chegar no máximo no limite do alerta. Então, aonde a gente deveria chegar é no 43,74%. E isso dá uma diferença de pontos percentuais de 5,65 pontos percentuais aí. Isso significa dizer que a gente teria que ter uma redução da nossa folha de 1,4 bilhões de reais, o que é muito complicado. Então, só para explicar um pouco para vocês, que a decisão do Gilmar Mendes, a última, do dia 19/12, ela diz o seguinte, que se nós não entrarmos no RRF, a gente vai ter que se enquadrar na folha em 2 quadrimestres. Isso o Estado como um todo, que inclui a Alego também. Aqui eu só estou com as contas do Executivo, mas eu tenho que enquadrar o Estado de Goiás, e o que é completamente inviável. E se nós não entrarmos no RRF, portanto, que nós não vamos cumprir esses 2 quadrimestres, o que acontece? O que acontece é que nós vamos parar de ter transferências federais, entre outras coisas. Então, esquece qualquer tipo de ajuda do ente federativo, né? da União. Acaba tudo. Constitucional, não constitucional. Então, não dá. A gente não consegue se enquadrar em 2 quadrimestres, e isso é um grande problema para o Estado de Goiás. Por isso é que eu digo e repito a importância de nós entrarmos no RRF. A importância ela vem por 2 aspectos. Primeiro, a nossa dívida vai continuar suspensa. A nossa dívida anual é de aproximadamente 2,3, 2,4 bilhões de reais. Essa dívida vai ficar suspensa. Isso é um fôlego para o Estado de Goiás continuar se ajustando. Número 2, a gente vai ter crédito de aproximadamente 3 a 4 bilhões para nós nos ajustarmos, para nós fazermos PDVs, para nós fazermos leilões de restos a pagar, que é a nossa dívida de curto prazo, entre outras coisas, para ajustamento. E, por fim, o nosso enquadramento
de pessoal, a gente vai ter um prazo bem maior, que é o prazo que nós estamos colocando no nosso plano que a gente está apresentando ao Tesouro Nacional. Portanto, é sumamente relevante que nós consigamos entrar aí no RRF. A dívida consolidada líquida, eu já falei. Sobre a suspensão do pagamento da dívida pública de Goiás, é importante ressaltar que aquela partezinha amarelinha, ou seja, até dezembro, nós ficamos com uma dívida suspensa de 1,18 bilhões. Se nós tivermos que voltar a pagar 6 de abril, a nossa dívida vai estar em 1,8 bilhões e de novo, mais uma vez, se nós não entrarmos no RRF, em abril eu vou ter que pagar 1,8 bilhão, né, para o Tesouro. Isso significa que eu vou ter que optar. Ou eu pago folha de servidor, ou eu vou pagar a dívida, e se eu não pagar a dívida, eu vou ter todas as sanções da União. Portanto, isso é sumamente importante, que eu estou colocando aqui para os senhores. A nossa entrada do RRF, ela é sumamente importante para que a gente dê continuidade a esse ajuste de maneira tranquila, porque senão o ajuste vai ser feito de maneira abrupta e muito pior para nós, para o Estado como um todo. Aqui é pouco para mostrar que as contragarantias concedidas, a gente teve aí, em 2018, uma garantia concedida para Saneago, e nesse ano, em 2019, idem. Esse 90,36 é a nossa contragarantia, ou seja, se a Saneago não pagar essa dívida, quem tem que pagar é o Estado, né? Por último, operações de crédito nós não fizemos, porque somos Capag-C. E a mensagem aqui que eu quero deixar claro para todos vocês é que, primeiro, estamos numa situação fiscal ainda muito, muito complicada, não é fácil, mas, mensagem número 2, melhoramos substancialmente no ano de 2019. E número 3, minha última mensagem é que precisamos entrar no RRF para que a gente consiga, de fato, colocar o Estado de Goiás no rumo correto. Muito obrigada pela atenção. Presidente. Essa mesa agradece as palavras da secretária Cristiane Schmidt. Antes de conceder a questão de ordem a Vossa Excelência, eu tenho 2 inscrições aqui já sobre a mesa. Doutor Hélio, deputado Hélio de Souza. Mais alguma inscrição, senhores deputados? Eu só fazer uma questão de ordem. Perfeito. Inscrições para debates aqui sobre o orçamento? Nenhum dos senhores? Tudo ok? Tudo ok. Então, perfeito. Eu vou conceder a Vossa Excelência uma questão de ordem, deputado Álvaro Guimarães. Primeiro, para cumprimentar a Vossa Excelência pelo bom trabalho que o senhor presta a esta casa e aos nossos conterrâneos, e cumprimentar a nossa secretária de Economia, que veio lá do nosso Rio de Janeiro e está demonstrando aqui para todos nós que é muito competente e que tem carisma também, né? Eu quero só fazer uma pergunta, uma indagação, viu, secretária? Só uma. Tudo que o governo pediu, e no que tange a tantos desgastes, esta casa reagiu favoravelmente às propostas do governo. As matérias, inclusive esse deputado que vos fala nesse momento, foi o que mais levou taca aqui, porque eu fui relator da maioria dos processos mandados pelo governo para esta casa. A pergunta minha é o seguinte: depois de tanta luta, de tanto, não vou dizer sacrifício, mas de tanta luta dessa casa em votar todas as matérias do governo, esse RRF, será que vai acontecer ou a senhora não tem esse otimismo? A senhora tem muita dúvida em relação a isso, porque as exigências, elas foram pedidas e nós aceitamos todas elas. Essa é a pergunta que eu quero fazer, porque de repente a gente vai dar murro em ponta de faca aqui, como nós temos nesse final de ano, principalmente os deputados de situação da base do governo,
E depois, se isso não acontecer, vai ser o caos total, né? Perfeitamente, deputado. Tenho. A gente prorrogou a sessão, então... Senhores, o primeiro inscrito aqui era o deputado Henrique Arantes, deve ter ido registrar a presença, o Bruno também. Então, eu vou ter que fazer uma inversão de ordem aqui. A secretária responderá a todos os questionamentos ao final. Vou conceder aqui a palavra ao deputado Hélio de Souza para o seu questionamento. Vou solicitar aqui antes, deputado Hélio, que o deputado Paulo Trabalho, que levantou ali agora, que ele assuma a presidência aqui para que eu também possa registrar a presença, enquanto o deputado Hélio faz a sua palavra. Secretária, doutora Cristiane, a senhora será sempre bem-vinda nessa casa. Nós reconhecemos as dificuldades que enfrenta, não o Estado de Goiás, os estados brasileiros. Sabemos que não é uma questão de governo, é uma questão de Estado. Agora, a senhora coloca como uma situação inevitável o regime de recuperação fiscal. Agora, esta casa, ela está tendo muita dificuldade de entender que esse pode ser o caminho. Ontem, aqui nesse plenário, esteve presente, na parte da manhã, um auditor do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, que colocou como a recuperação fiscal que aconteceu no estado dele foi desastroso. Ele colocou... Não, a análise que seria desastroso se fizesse. Eu vou consertar. Ele colocou, especificamente o Rio Grande do Sul, ele não trouxe nada sobre Goiás, mas mostrou por que ele é contra. Ele entende que se dá um cheque em branco para o governo, essa é a leitura dele. Ele coloca que o governo perderá o controle da administração porque terá uma tríade que é constituída para poder liberar este ou aquele pagamento. Então, a análise dele sobre a recuperação fiscal é realmente desastrosa, muito ruim. Então, ele deixou aqui para os deputados presentes uma dúvida muito grande. E eu entendo que essa dúvida faz com que é preciso que nós tenhamos aqui um contrafogo, alguém venha nos mostrar por que essa medida tem que ser o caminho. Eu tenho plena consciência da dificuldade do Estado. A única coisa que eu não concordo com o atual governo, quando tenta se colocar aos governos anteriores a responsabilidade, que, na verdade, é uma questão de Estado, é uma estrutura do país que levou a essa situação. Mas o principal raciocínio que eu gostaria de passar para a senhora, ele deu a entender que a Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul entrou com ação considerando que o Estado brasileiro não teria autonomia para cobrar juros, seria apenas a reposição de perdas dos valores que o governo federal assumiu. E ele deu a entender que há uma tramitação nesse sentido para questionar o valor das dívidas que tem o Rio Grande do Sul. A minha pergunta é essa: a senhora tem dúvida sobre este questionamento, se realmente não está tendo uma cobrança indevida de juros? E também ele coloca de uma maneira muito transparente os percentuais de juros que são pagos para as dívidas do Estado. Ele cita o Rio Grande do Sul, mas em todos os momentos ele fala, em Goiás não é diferente. Então, a minha pergunta é essa: a senhora concorda com o montante da dívida? Entende e concorda que o Estado brasileiro cobre dos estados os juros que estão se cobrando? Ele mostrou lá uma planilha de 2002, o endividamento do Rio Grande do Sul de 2 bilhões, e hoje está em 63 bilhões, mesmo pagando, segundo ele, aquilo que estava previsto. Então, eu sei que é muito complexo o assunto. Eu quero dizer que a minha posição ela deverá ser após eu ter a certeza que esta medida... Conceda a palavra ao deputado Caio Salim. Senhor presidente, deputado Carlos Cabral, senhora secretária Cristiane Alckmin Schmidt, seja bem-vinda a essa casa.
quero aproveitar e cumprimentá-la pelo brilhante trabalho à frente da Secretaria de Economia. Eu cheguei já do meio para o fim da apresentação da senhora. Até estive hoje lá na Secretaria, fui muito bem recebido. Gostaria que, se possível, em rápidas palavras, a senhora me falasse sobre se teremos um céu mais azul no ano de 2020. Por favor. Pela ordem de inscrição, o deputado Paulo Trabalho. Boa tarde, secretária Cristiane, nosso presidente Carlos Cabral e todos os presentes aqui nessa comissão. Secretária, eu peguei aqui uma parte da fala do deputado Dr. Hélio e eu concordo com ele, até apresentei numa comissão passada aqui, numa audiência passada, a sessão anterior, um requerimento solicitando ao presidente, deputado Carlos Cabral, que nós fizéssemos uma audiência pública, convidando aí o Conselho Fiscal, o Conselho Econômico, a senhora e demais autoridades pertinentes, para que a gente tivéssemos mais esclarecimentos a respeito dos impactos do RRF a curto, médio e longo prazo. Eu sou um deputado da base do governo, mas hoje eu não estaria confortável e provavelmente não votaria favorável ao RRF.